Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem-vindos ao Innovation Festival 2022. Eu sou o Rodrigo Terra, sou sócio, diretor de estratégia e negócios da Monkin, que é a parceira da Fast Company nesse projeto, parceira de conteúdo. E hoje eu estou aqui com uma pessoa incrível, que eu conheci agora, mas em 15 minutos de papo a gente já evoluiu para muita coisa, muita história parecida e evolutiva do processo, que é o Pichu, que hoje ele é CMO da Natura, uma das marcas mais admiradas do país e do mundo, eu posso ousar dizer isso. Então, muito bem-vindo. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, talvez contasse um pouquinho da sua trajetória e como é que você chegou na Natura. Pô, vamos lá. Mas aí eu vou ter que fazer uma versão Short. dos melhores momentos. Assim, Exatamente. né? Eu sempre falo que eu tenho a minha próxima reunião só segunda-feira, então a gente tem... Depois de uma certa idade, né, Rodrigo? A história fica comprida, né, cara? Exatamente. Mas, cara, eu comecei com produção. Com produção de impresso. Quando surgiu o Desktop Publishing, né, eu falei, cara, acho que dá para fazer fotolito dentro de um Mac. Eu comecei. E aí, 94, fim de 94, começo de 95, um amigo mostrou um negócio para mim. O cara me digitou www.starwars.com, enter, dentro do Mozilla, assim, né? Dentro da USP. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, puta que pariu, vai acabar a porra do papel. Pode falar palavrão? À vontade, grosseiro. à vontade. Eu nem sei fazer diferente. Tá bom. Aí a hora que eu vi aquilo, eu falei, vai acabar o papel, cara. Eu preciso aprender a fazer esse negócio. E aí não parei mais. Fui entender como é que fazia, o que era aquilo, né? O que estava acontecendo ali naquela janela. Eu falei, toda empresa vai precisar de um negócio desse, um site, né? E aí, inevitavelmente, eu fui para dentro de agência, né? E aí, tracei uma carreira de publicitário, me transformei em publicitário porque a publicidade ficou digital, né? Sim, a publicidade ficou um grande processo de produção de conteúdo digital, né? Até que eu vendo minha agência, viro executivo de um grupo e sou convidado para pular ao lado do balcão, de virar anunciante. Legal. E fui trabalhar numa empresa que eu atendi muito tempo como agência digital e agência integrada, né, depois de um determinado momento, que é a Natura. E lá estou, experimentando, aprendendo pra caramba lá num lugar, uma empresa muito diferente da maioria das empresas, né, que é a Natura. Sim. Eu falo que o marketing e a publicidade, como eu vivi no começo da minha carreira, foi mudando ao longo do tempo de uma forma muito lenta. A internet, quando chegou, que era só site, é o que você está falando, o e-commerce era muito sem segurança. Passou pelos sites, passou pelas redes sociais, num momento transformou o mercado, que tinha as homepages com todo o tráfego do mundo. As pessoas começaram a clicar nas redes sociais e acabaram as homepages. Depois veio a questão de criação de conteúdo pelas marcas, mas sempre de uma forma ainda impositiva, tipo, você tem que ouvir o que eu quero falar, no formato que o mercado me proporciona, que era ainda muito voltada para formatos. Começou a Creator Economy, 2010 ali para frente, já com internet suficiente para rodar vídeo. E, de novo, as marcas falaram, você, creator famoso, que fala muito bem sobre um assunto, eu quero que você fale do meu assunto, que a minha marca fique aqui do seu lado. E a galera, cara, eu não posso deixar de ser eu tenho que ser o que a minha audiência quer, porque ela me escolheu. E ficou aquela briga de, não, eu tenho dinheiro, você tem que falar o que eu quero, eu vivi muito isso. E agora, eu tive lá no Fire Festival da Hotmart, e eu vi uma frase emblemática, que eu já falei no outro episódio desse, mas acho que cabe muito aqui, né? Que é, as empresas que não se tornarem creators vão ser atropeladas por creators que viraram empresas. É verdade. E aí, da pandemia para cá, o que aconteceu? Esses creators, Primo Rico, o modelo do Érico Rocha e outros,
passaram a ser essenciais como conteúdo ou negócio para as pessoas. Porque ninguém tinha o que fazer, ninguém tinha como ganhar dinheiro. As pessoas precisavam consumir conteúdo, mas não tinha muito aonde. E esses caras falaram, preciso crescer agora. Procuraram uma agência. A agência falou, vamos para a TV? Vamos para os formatos? Falaram, não, eu não sou, meu público não está aí, eu não faço isso. E eles tiveram que contratar o gestor de tráfego, tiveram que contratar o cara de conteúdo, o cara de design, e criaram empresas de fato. Que na pandemia, tem empresa de creator que fatura 200 milhões por ano. Cara, olha só. Porque eles entenderam isso, eles criaram uma trilha de conteúdo e de produto. E acho que as empresas ainda estão aprendendo a viver isso. Sim, Então é a segunda volta do relógio na minha carreira. Acabou ou está diminuindo muito rápido o que a gente via até antes de 2010. E agora são empresas novas, de pessoas novas, que têm um poder de persuasão em grupos muito grandes, muito relevantes, e que tem que aprender a trabalhar junto com as empresas, com os produtos, para trazer credibilidade para eles também. Mudou o ponto de referência, né? Fiz esse preâmbulo todo porque você tem uma carreira de agência e você está num cliente agora que, pela estatura, imagino que o mercado demande muito dos seus atos e dos atos da marca. Está alinhado com isso. Como é que vocês entendem isso lá? Falei muita merda, não sei. Queria te ouvir. Cara, mas tem tudo a ver com o que você está falando, é demais. Como é que você está se estruturando para isso, né? Cara, isso que você está trazendo aqui é absolutamente verdadeiro, concordo, zero merda. Isso é rigorosamente isso que está acontecendo. Né? E é mind-blowing, né? Eu acho que é uma outra onda assim, transformacional que a gente vive, né? Olha a loucura que isso significa para uma empresa como a Natura. Quando você fala de beleza, quando você fala de cosmético, de maquiagem, de cabelo, o conteúdo é imprescindível. Né? Quando você fala da venda direta, relacionamento com audiências e afinidade com audiências é o que configura o que a gente chama de venda por relações, né? Que se fazia desde há 100 anos atrás dentro da Avon. Né? Com certeza. A gente digitalizou isso agora. Né? E que o creator tem na mão afinidade com uma determinada audiência. Ele consegue ter isso antes de eventualmente ter produto. Né? E a gente acredita piamente que o futuro, né, a compreensão do impacto do digital no modelo da venda direta é o que está acontecendo agora e é isso que você descreveu. Sim. Essa é a visão que a gente tem de transformação e digitalização da venda direta. É através do conteúdo. A gente tem uma rede de consultoria de beleza. O que é uma rede de consultoria de beleza? É uma rede geradora de conteúdo e uma rede que nutre afinidade com audiências. Sim. Em escalas diferentes. Eu tenho macro, micro, nano, né? Tem esse modelo também. E, cara, eu que tô lá criando as campanhas, né, para formato de massa, né, eu vejo o que acontece na ponta, né? Quando você cria um filme que vai para a TV para lançar um produto, eu adoro ver o que a consultora faz com isso. Né? Exatamente. Ela mexe, ela edita o filme, troca a trilha. Isso é incrível. Aí você pega a área de branding, né? O pessoal ortodoxo do branding quer morrer, né? É um sacrilégio, destruiu o nosso filme. E eu acho exatamente o contrário, ela corrigiu o nosso filme, né? Ela está fazendo as adaptações necessárias que a gente ainda não é capaz de fazer o one-on-one, né? Sim, sim. Para nutrir a eficiência, essa afinidade com a audiência que ela tem, né? Então, enfim, cara, também dei uma volta aqui, acho que talvez eu tenha me perdido um pouco, mas, cara, o que você traz é absolutamente pertinente para a nossa realidade lá. E a gente gasta muito tempo pensando. A gente está gastando muito tempo. A hora que apareceu o e-commerce, apareceu a internet, se consolidou, a Natura
parou a bola e falou, peraí, cara, qual é o impacto disso para o nosso modelo de negócio? Né? A gente está há 20 anos estudando isso, né? Mas a gente nunca estudou tanto, nunca testou tanto como hoje, por conta disso que você descreveu. Sim. Tem dois movimentos aqui, né? Tem o movimento de dar na mão das promotoras, Das consultoras, o poder de, a partir de um asset que você entrega para ela, colocar a tinta delas e falar one-to-one com a audiência delas. Isso coloca uma credibilidade que ela carrega, que talvez a marca ajudasse, mas nunca tivesse ele no one-to-one. Tem uma questão de treinamento que o digital pode trazer também, de lançar um produto para as consultoras, que é muito interessante também, e que pode ser medido quanto foi consumido, um teste rápido, e até perguntar se funcionou ou não funcionou, que virou um ecossistema muito interessante para esse núcleo de vendas, vamos dizer, vendas diretas. Isso tem acontecido? É porque eu fico pensando um monte de perguntas. Eu fico me esforçando para não juntar um monte. Super. E quando você traz essa palavra ecossistema, é exatamente assim que a gente enxerga. Né? A gente, no passado, né, na concepção original da venda direta, a gente tinha alguns agentes, né, que compunham o ecossistema. Tinha a consultora, tinha líder, tinha o gerente nacional, blá, blá. Você tinha essa arquitetura. Hoje, a quantidade de agentes é enorme. Então, assim, tem a consultora treinadora, aquela que é capaz de ensinar outra consultora a mexer no digital. Que é uma creator. Eu tenho a consultora influenciadora, eu tenho, enfim, vários agentes. E é um ecossistema mesmo, né? Aí vem o lado da biomimética que a gente adora na Natura, que é, como é que o nosso desenho organizacional imita a natureza. Né? Então, um ecossistema na natureza, ele se autorregula. Fui longe agora. Né? Tá vendo? Olha o que você fez. Incrível. E aí é exatamente isso. Assim, por que eu vou fazer treinamento para as consultoras? Não vou, elas vão fazer. As que são boas de criar conteúdo para habilitar outra consultora a criar conteúdo, ela vai ser muito melhor que a gente. Isso já acontece? Acontece. Maravilha. Já acontece. E a nossa função é nutrir o ecossistema, é fazer o ecossistema estar balanceado. Então, é a remuneração dessa agente, é entregar os instrumentos para que ela consiga fazer. Então, e é vivo e dinâmico isso, né? Eu tenho certeza que a gente vai descobrir outros agentes. Né? Agora, né? Agora. Amanhã, alguém está tendo essa ideia agora, e está mexendo, está mudando, isso vai amadurecer, vai ter mais ou menos relevância, né? Então, é biomimética, cara. É imitando a natureza. Legal. Aí você gere um investimento bastante relevante e você tem duas trilhas. A primeira é comunicar para muita gente, que eu chamo de comunicar porque é você falando para muita gente uma mensagem específica. Sim. A segunda para mim é conversar. Perfeito. A primeira gera conversa, um tiro de canhão, você tem os seus canais, redes sociais, site, WhatsApp, eu não sei até que ponto vocês vão. Você gera uma conversa que muitas vezes com a televisão, naquele momento, você não dá conta de responder. Total. Isso acontece 2, 3, 4 vezes por ano quando você tem os flights. Só que existe uma conversa diária, que é essa que a gente está falando aqui, que é eu conversar através de nichos. Então, o Instagram tem seu papel, e eu tenho algumas verticais no Instagram para falar sobre determinados assuntos. O YouTube, idem, você tem um canal principal e tem alguns eventuais verticais também. Como é que isso acontece lá, né? Assim, essa questão de conversar e como captar a conversa na comunicação de massa. Cara, a gente fala que o nosso processo de comunicação lá, ele é multicamada, né? Então, a gente faz uma analogia muito do corpo e da alma, né? Sim.
Então, assim, não dá para ter uma alma sem corpo e não dá para ter um corpo sem alma, né? Então, a gente tem que falar do produto, mas também tem que falar do propósito. Mas eu também não posso falar do propósito e não falar da beleza, não falar do produto e do aspecto racional dessa entrega, né? Então, a partir disso, a gente constrói muitas camadas de diálogo, né? Primeiro que a gente tem um princípio também que é importante, que a gente fala gerar conversa, a gente coloca no lugar dessa expressão, a gente fala expansão de consciência. A gente usa muito essa expressão dentro da Natura. Então, sempre que eu for fazer a comunicação, eu tenho que tentar promover um olhar diferente, que provoque a sociedade a um tipo de reflexão, que a consequência é a expansão de consciência, né? Então, a Natura, muito tempo atrás, ela colocou um casal homoafetivo numa campanha publicitária. Isso gerou uma confusão, né? Eu lembro. E há décadas atrás, né? E a intenção ali era a expansão de consciência. Fala, gente, precisamos falar sobre isso, né? Isso é uma das camadas. O produto está lá também, né? Os detalhes técnicos do produto, eles vão estar em outro lugar também. Eles vão estar na camada de aprofundamento, né? Vão estar no formato ideal para falar da pele, né? E aí esse sanduíche de camadas que a gente organiza no nosso planejamento de comunicação é o nosso processo de comunicação. Então, assim, diferentes audiências vão interagir com diferentes camadas desse sanduíche. Né? Então, tem gente que vai, tá bom, o beijo homoafetivo, tudo bem, eu já estou de bem com isso, beleza. Próximo, o que é o produto? Um perfume. Tá, bioativo da Amazônia, mas peraí, o que é bioativo da Amazônia? Que cheiro tem isso? Como é que eu faço para experimentar? Esse cara já desceu lá no transacional, né? Aí tem gente que vai ficar na primeira camada. Fala, como assim? Amor homoafetivo? Como assim? Sim. Né? Quero saber mais sobre isso, quero falar mais sobre isso. Vai ter essa camada também, né? E aí, cada meio vai se posicionar como mais apropriado para cada uma dessas camadas. Sim. Né? Uma questão, é mais ou menos isso. Não entendi bem. É, de fato, a melhor forma de fazer, entender com quem você tem que falar, como você tem que falar e que mensagem você tem que expandir, né? A partir da proposta de valor, seja de um produto ou de uma marca. Mas me perdi aqui um pouco, porque... Ficou complexo fazer comunicação, né? Sim. Eu tenho ouvido muito isso, né? Quando a gente começou a estruturar isso, discutir isso, né, de maneira mais estruturada, muita gente não sabia, achava que fazer uma campanha, faz um briefing para a agência traz uma ideia de um filme, faz um plano de mídia, põe isso no ar. Não. É entender a audiência, quais são essas camadas, adequação dos meios e criar as verticais de comunicação que estão onde você tem que estar. Exatamente. E consistência, né, Rodrigo? Não dá para... Tudo isso é regido por uma narrativa única, né? Por uma estratégia de construção de marca, né? Que está construindo atributos, né? Com consistência. Senão também se perde também. Vocês têm algum tipo de laboratório para testar maluquice? Cara... No marketing e em produtos, obviamente, mas ali uma dupla... Cara, eu particularmente tenho a sensação que a gente poderia testar muito mais, sabe? Mas a gente testa. Eu não vou ser rigoroso demais comigo mesmo. Assim. Eu acho que a gente testa bastante, né? A gente conversa bastante com a nossa rede de consultoras, conversa bastante com o consumidor final e consome muitos dados, né, cara? Dados que nós mesmos geramos e dados que estão disponíveis aí no mercado, né? Dados, informação de sistemas de informação de marketing, né? Tudo isso junto é o subsídio para a nossa reflexão, né? Mas a gente sempre acha que daria para experimentar mais. Mas sabe que eu tenho um pouco tomo normalmente um pouco de cuidado com testar demais, perguntar demais as coisas para as pessoas, né? A Natura tem um aspecto intuitivo também, cara.
que é muito louco. A empresa tem uma intuição, sabe, coletiva. Assim. Às vezes a gente acha que tem que ser assim. Aí você pergunta, ninguém botou muita fé, mas aí você vai lá, faz e é incrível. Sim. Rola uma coisa disso. Então é um equilíbrio de testar muito e também seguir um pouco o coração também, sabe? Sim. Eu tenho tido conversa com algumas marcas desse meu lugar de ter uma agência de conteúdo e negócios e comunicação e de um outro negócio que eu tenho, que é o lançamento de infoprodutos. Por isso eu fui no evento da Hotmart, por isso eu conheço a estratégia de lançamento de infoprodutos. A gente tem conversado muito sobre trazer essa estratégia que dura em média 8 semanas para um modelo de lançamento de produto, onde você tem uma dor, uma necessidade que um produto responde, você começa a falar sobre essa dor para as pessoas viverem essa dor com você. Aí a gente vai entregando a solução aos poucos, vai gerando lead, gerando conversa, gerando audiência, gerando engajamento, para num determinado momento você chegar com a solução, esquentando esse público para chegar com a solução. E aí você cria um momento específico, que é o que acontece muito bem nos lançamentos, fala assim, quem fizer agora vai ser early adopter, vai ser o primeiro, vai comprar mais barato, aí o call to action você decide. A gente decide junto. Tem tido uma abertura muito grande para ser feito isso e eu quero testar esse modelo. Mas assim, faz sentido para vocês o que eu estou falando? Cara, faz. Que é um ambiente, de certa forma, controlado. Eu acho que tem uma sacada aí que é pegar da dor, né? Porque você pega um briefing. O briefing já é metade da solução tá no pedido já, né? Sim. Porque não pega da dor, já pega de um pressuposto do que é a solução para uma dor, né? Exatamente. Então você dá um passo para trás aí que eu acho que é uma puta sacada interessante, né? Sim. Eu não tenho essa... O que eu estou testando, né? Como você perguntou, pô, vocês testam lá, tem um laboratório. O que eu estou testando já é algo que está muito pronto, já é a solução. Ele não tem, a gente não abre essa conversa para dor, né? Sim. No desenvolvimento de produto mais, na comunicação menos. Sim. Interessante, acho que faz todo sentido, cara. É um modelo moderno, ágil, você não gasta muita grana. E você vê, funcionou, não funcionou, testa de novo, bota no bolso, guarda Legal. ou no lixo. Pô, Mas legal é isso. Caramba. Incrível. Me conta um pouquinho de próximos passos. A gente deschavou bem o modelo atual, o que a gente acredita, de onde a gente veio, mas olhando ali 2 anos, 1 ano, 5 anos, como é que você vê? É área de comunicação, né? Eu não quero entrar muito no negócio porque vira uma conversa infinita. Mas do ponto de vista de comunicação, como é que você vê essa evolução que a gente discutiu tanto e o seu papel como gestor de uma marca tão grande em incentivar esse caminho? Cara, o que eu estou enxergando para 2, 3 anos é uma... Se a gente acha que a gente desconcentrou o processo de comunicação, né, que sempre foi muito concentrado, né? Se a gente acha que a gente desconcentrou já, a gente não está nem na metade do caminho, cara. Eu acho que vai desconcentrar muito mais, né? Colaborar. Vai ser colaborativo e hiperdistribuído. Né? Então, a nossa consultora que edita o nosso filme, o futuro é esse. Assim. É isso. Eu não vou... Muito possivelmente eu não vou investir mais em mídia de massa. Eu vou investir em acelerar o conteúdo da minha consultora. A proximidade, né? É isso. Eu vou ajudar esse conteúdo a andar para frente, ter visibilidade, né? Então, eu preciso dessas 2 milhões de pessoas criando. E o meu foco é dar instrumentos e dar visibilidade para esse conteúdo, não para o meu conteúdo, né? E aí tem 1000 perguntas, né? Puta, e o branding? E o guideline, né? Como eu vou botar guardrail nessa estrada? Essas são as questões de $1 milhão. Aí, mas já acontece, né? Se você botar no YouTube hoje, Natura... Já está rolando. A conversa já existe, já né? está lá, exatamente. Se você incentivar, você ajuda a dar um caminho para, do ponto de vista da marca, conduzir a conversa de alguma forma, né?
Pô, imagina pra gente comprar links patrocinados. Eu tô bidando com todo mundo. No produto, na palavra-chave, no concorrente. Isso é maravilhoso. Exatamente. Né? Teve um momento que a gente falou, puta, que droga. Não, isso é incrível. Tem tanta gente comprando link para vender Sim. o nosso produto. É a rede funcionando, né? Sim. Então é incrível, mas os sistemas, as ferramentas, os modelos, eles não estão prontos ainda. Sim. Então, vão ficar. Então, é isso. Isso que vai acontecer, A gente tem que acho. começar pequeno, né? É. Eu não consigo falar com 2 milhões de consultoras ao mesmo tempo. Mas eu posso pegar 200 e fazer o modelo com essas 200. Perfeito. Deu certo, eu faço com 300, faço com 500. Isso. Porque a gente tem aquela necessidade de começar perfeito. E isso é inatingível. Você tem toda a razão, É inatingível. Cara. Isso é uma barreira que a gente cria para nós mesmos, para a inovação, né? Exatamente. É. Inovação não é falar, não é ser bombástico, não é ser o Uber, que também teve sua trilha para chegar até onde chegou. Mas é pequenas coisas que vão fazer um efeito do formigueiro, né? Que quando você vê o formigueiro, você não sabe o que tem ali, mas quando você pisa, sai todo mundo de uma vez. É verdade, cara. Então, é boa essa reflexão, viu? É. Eu concordo. Bom, que legal. Eu podia ficar, como eu te falei, bastante tempo conversando, me aprofundando mais nos assuntos que a gente conversou hoje. Que isso seja um papo de longa data entre nós, porque eu aprendo muito com quem está com o umbigo no fogão, do lado do anunciante, e é uma troca muito rica para mim. Espero que tenha sido para você também. Pra caramba. Adorei o papo. Pô, vamos terminar esse papo. Por favor. Depois vamos voltar nele aí, discutir mais. Quero escutar mais as suas ideias aí, cara. Eu tenho uma provocação que eu faço com todo mundo, que é de sopetão de propósito. Eita, lá vem. 2 dicas suas para ele que está conhecendo agora e que você quer falar, cara, faça isso, não faça aquilo. E não precisa ser profissional. Porra, todo mundo que sentou assim? aqui... Uau. A primeira é mais fácil porque você acabou de pensar em alguma coisa. A segunda... Tá. Dica pra vida, eu sou bom nisso, cara. Isso aí. Eu penso muito nisso, então beleza. Já? Posso dar? Cara, nós precisamos assumir a finitude da nossa vida, cara, e usar a porra do nosso tempo direito, é isso cara. Aí. Eu penso, eu não pratico, mas eu penso e me cobro muito nisso, né? A gente usa muito mal nosso tempo, cara. E nós não vamos durar para sempre aqui. Então, exatamente. Precisa usar bem, precisa andar com quem a gente gosta, precisa ter conversa assim, ó, né? E não a gente ficar sofrendo, arrancando o cabelo, isso não serve para nada, cara. Então, tem que pensar, essa é só uma dica de vida. Exatamente. Eu dou para todo mundo, né? Calma, baixa o RPM. Cara, aproveita esse tempo, cara, hoje, que é foda, né? É meio clichê essa dica, mas, cara, é tão importante. Muita gente fala, e você acabou de dar o teu depoimento, que pouca gente exerce. Muito pouca. Use bem seu tempo vivo. Sim. E a segunda, que é mais difícil? Vai. Você quer 2 dicas? Peraí. Também, assim, de vida e tudo mais? O que você quiser. Tipo, não torça para um time. Puta, cara, quando você falou que ia me pôr numa enrascada aqui, eu achei que você fosse falar do Flamengo, cara. Não. Eu tô sofrendo tanto com o Flamengo esse ano, como corintiano. Mas vamos lá. Esse assunto vai dar tanta alegria para os amigos meus que eu prefiro não entrar. Mas vamos lá, uma segunda dica. Porra, cara, acho que eu gastei a dica que eu gosto de dar, eu gastei aqui. Mas volta nela. Mas olha, eu acho, cara, que apesar dessa história do propósito, tá super gasto, né? Tá todo mundo, né, atrás de um propósito, né? Quantas vezes eu falei, eu tô precisando de um propósito, vamos criar um propósito. Eu falei, não, propósito você tem que encontrar dentro de você, né? Sim. Cara, isso é tão importante, cara. Eu tô vivendo, né? Estou testemunho ocular na Natura do quanto uma empresa que nasce a partir de um propósito, ela vai fácil, né? Sim. Isso serve tanto no âmbito profissional quanto no pessoal, né? Antes de descobrir que profissão que a gente quer ter, né? As escolas tinham que discutir com você o que é que você quer fazer aqui, né? Quem é você? Quem é você?
Quem é você, né? E aí o resto é meio consequência, né? Então, tanto de crise existencial que eu vivo, tanta gente vive, é muito entender quem é você e daí vem o teu propósito, né? Maravilha. É isso. Pitio, muito obrigado pelo seu tempo. Imagina, cara. Foi um prazer enorme te conhecer e trocar essa ideia com você. Legal. De fato, eu espero que a gente desenvolva bastante isso ainda. Eu queria agradecer em nome da Fast Company por você estar aqui, por você compartilhar seu conhecimento com todo mundo. Em nome da Monk, pela oportunidade incrível, que talvez se eu fosse te ligar lá e falar, conversa comigo, você fala, putz, entra na fila aí. Mas é um momento especial para mim e para a Monk. E parabéns pelo trabalho e obrigado por esse momento nosso tão especial. Imagina, cara. Prazerzaço te conhecer. Vambora, vamos falar mais. Maravilha. Isso aí, cara. Obrigado. Valeu. Abraço. Até.